Olá, pessoal. Nós vamos fazer o que, pessoal? Nós vamos criar um efeito de partícula pensando no Mega Man. Como pensando no Mega Man? Não sei se vocês lembram, quem já jogou o Mega Man, quando ele morria, ele acabava explodindo e várias bolinhas acabavam saindo ao redor do mesmo. Então, nós vamos tentar, pessoal, aplicar esse mesmo efeito na partícula. Então, aqui, ó, vou criar um novo projeto em branco. Olha lá. Neste projeto em branco, o que eu vou fazer? Vou adicionar uma partícula. Ó. Então, insert. Coloquei aqui no centro da tela. E eu vou fazer o que, pessoal? Vou escolher uma cor aqui para eu pintar. Então, vou escolher o pincel, o brush. Hardness, eu vou pôr aqui o valor máximo, 200. E no caso do size, que não vai importar muito, vou pôr aqui, ó, 30. Então, pronto. Está aqui, 30 o tamanho. Vou deixar aqui em amarelo mesmo. Pronto. Então, coloquei uma bolinha aqui no meio, pessoal. E eu vou fazer o que também, ó? Eu vou recortar, redimensionar aqui, ó, o crop, para ficar apenas o espaço do nosso desenho. Então, pronto. Está aqui a nossa partícula, pessoal. Se eu der um run, vocês vão ver a partícula em ação. Ele vai criando várias partículas ao mesmo tempo. E nós vamos fazer o que, ó? Então, vamos voltar aqui para o nosso projeto. Eu vou pegar, pessoal, e vou fazer a seguinte coisa. Eu vou vir aqui na partícula, vou selecionar ela e vou alterar algumas configurações. Então, primeira configuração que eu vou alterar, ó, o Spray Cone. Aqui é a área de abertura que ele vai disparar as partículas, que ele vai criar as partículas, onde elas vão ser criadas. Então, ele está usando uma área de 60 graus. Eu vou colocar aqui 360. Vamos ver o que vai acontecer. Olha ali. Reparem que os dois risquinhos que estavam aqui, pessoal, acabaram ficando um sobre o outro. Porque ele ocupou toda a área de um círculo. Ó. Então, se eu der um play agora, olha lá. As partículas elas são disparadas do centro para todas as direções. Então, maravilha. Já começou a criar esse efeito que nós queríamos. Então, agora vamos voltar aqui. O que eu vou fazer também? Ó, eu vou adicionar outras características nessa nossa partícula, pessoal. Detalhe, a velocidade, que as partículas são disparadas, né? O tamanho das partículas, ó, e a taxa de crescimento. Então, se eu quiser criar uma partícula e quero que ela cresça conforme for passando o tempo, eu posso aumentar a taxa de crescimento aqui. No nosso caso, pessoal, o que eu vou definir aqui? Ó? Deixa eu escolher aqui. A questão, eu não quero que ele fique disparando diretamente todas as partículas. Então, olha ali, ó, type, tipo, continuous spray, one shot. Então, eu quero um tiro apenas. Ó. Então, ele vai fazer o que agora? Olha ali. Ele vai disparar apenas uma vez. Então, esse é como se fosse, pessoal, o efeito que acaba acontecendo no jogo do Mega Man. Ó. Quando ele morre, várias partículas são disparadas apenas uma vez no jogo. Então, aqui outra coisa que nós vamos mudar, ó, é o rate, ó, número de partículas que são criadas por segundo durante one shot, né? Durante o efeito de um tiro. Vamos colocar aqui, ó, 25, a metade. Então, olha lá. Ele acaba criando apenas 25 partículas em um tiro. Então, nós criamos aqui, pessoal, um efeito similar ao do Mega Man. Olha ali. Então, na hora que o Mega Man morre, acaba criando essas partículas que são espalhadas ao redor dele. Outras coisas que nós podemos alterar aqui, se vocês repararem, ó, além da questão do tiro, da taxa, da velocidade, eu posso também, ó, alterar o tamanho, tá? E
No nosso caso, eu não vou trabalhar com a gravidade, que é fazer o quê? Só para vocês verem, ó. Vou colocar 100. Olha o que vai acontecer. Olha lá, as partículas são criadas e elas acabam sofrendo o efeito da gravidade. Porém, pessoal, eu não vou querer gravidade, vou colocar 0, tá? E eu acho que ficou interessante aqui, ó, apenas essa animação. Então, o que nós vamos fazer para testá-la? Eu vou vir aqui, vou adicionar um comportamento de mouse. Cadê o mouse aqui? Ó? Vou adicionar o input, mouse. E vou fazer o quê? Deixa eu arrastar esse indivíduo aqui para fora, para que logo de cara ele não apareça na nossa tela. E aqui eu vou criar um evento. Então aqui, ó, um evento que vai ser disparado pelo mouse quando eu clicar on click. Ou melhor, on any click. Quando eu apertar qualquer botão. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o sistema criar um objeto. Qual objeto? A partícula. Em qual posição, pessoal? Na posição do mouse, ponto X e mouse, ponto Y. Agora, toda vez que eu clicar na tela, ó, ele vai disparar o evento das partículas. Outra coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, vai ser o seguinte, ó. Reparem, quando eu disparo as partículas, todas as partículas saem do centro, em todas as direções, ao mesmo tempo. Então, elas chegam, vamos dizer assim, no destino final delas, praticamente juntas. Nós vamos fazer o quê? Ó? Eu vou vir aqui, selecionar a minha partícula que eu havia criado, e vou alterar duas propriedades dela. Primeiro, Size Randomizer, olha lá, que eu vou adicionar um tamanho, vamos pôr aqui, ó, 30. E também Speed Randomizer, que eu vou colocar aqui 50. Então, reparem, quando eu der um Run, as partículas vão sair de tamanhos diferentes. Por quê? Porque em Size Randomizer, eu coloquei o valor 30. Então, quando ele criar uma partícula, essa partícula vai possuir qual tamanho? O tamanho que ela já possui, mais esse valor randômico. E mesma coisa para a velocidade das partículas. Então, olha lá. Acabou criando um efeito um pouquinho mais interessante aí para vocês. Até a próxima!